exemplo, se eu tivesse aqui que montar, essa é uma questãozinha de intuição, que eu vou passar uns exercíciozinhos para vocês. Se eu quisesse montar uma relação, existem umas questões assim teóricas que você vai ser dado uma tabelinha e você tem que montar uma relação entre esses elementos. No caso aqui, eu quero montar a função em relação, vou te explicar isso. A distância em relação ao tempo em horas. Vou deixar D e H para ficar, não precisa ser X e Y especificamente, não, tá? D de distância, H em horas. Como é que eu chego, que conta que eu faço para eu chegar aqui de meio em 40? Que conta que eu faço para de 1 chegar em 80? Que conta que eu faço para de 1,5 eu chegar em 1,20? Eu estou perguntando para vocês, tá? Conta que eu faço para de 2 eu chegar em 160? De 2,50 para eu chegar em 200? Não? Não sabem? Como é que alguém digitou algo? Não sei. Tá, vamos lá. Ó, eita, lugar errado. Aí aqui, ó. De meio, se eu multiplicar meio por 80, metade de 80 é 40. Aqui, se eu multiplicar por 80, 1 vezes 80 dá 80. 1,5 vezes 80, 1 inteiro é 80, metade de 80 é 40, 80 mais 40 é 120. 2 vezes 80 vai dar 160. 2,5 vezes 80, 2 vezes 80 é 60, metade 40. 160 mais 40 dá 200. Então, isso significa que todos esses valores aqui eu multipliquei por 80. Então, eu posso montar uma função assim, ó. A distância vai ser sempre 80 vezes o tempo. Entenderam? Sim. Beleza. Aí, vamos pegar outro exemplinho aqui. Dá um printzinho. Vamos ver de onde eu tirei esse, eu pego o próximo. Lei de formação da função. Não, não tem mais nada aqui. Calma aí, gente, rapidinho. Eu falei uma besteira. Eu já vi aqui a besteira que eu falei. Vou consertar agora. Mas deixa eu pegar aqui o outro exemplo. Print screen. Deixa eu consertar a besteirinha que eu falei. Besteiraça. Printa isso aí antes de eu consertar minha besteirinha. Printaram? Vou tirar, tá? E ó, se eu voltar, não foi infinito. Ai, era tudo que eu temia. A besteira que eu falei foi a seguinte. A gente vai ver que aquilo é função, mesmo que você não consiga montar a lei de formação. Essa foi a besteiraça que eu falei. É função, mesmo que você não monte a lei de formação, tá?
a gente vai ver por que é a função. Você não precisa conseguir representar depois que eu falei que eu vi que eu falei besteira. Você não precisa representar nas 3 formas, não. Se você representar em alguma das formas, ela vai ser função. E aí a gente tem que se prender naquelas características do conjuntinho que a gente vai ver na próxima aula. Eu prometo que eu refaço aquela parte, tá? Aquele exemplinho na próxima aula explicando o MHF. Aí eu já vou estar com o material montado, vai ser mais fácil. Mas lembrando que quinta-feira é geometria. Tem aqui, olha. Deixa eu ver se eu peguei o enunciado. Não peguei o enunciado, não. Deixa eu pegar o enunciado da questão. Vamos lá, ó. A tabela mostra o valor final de alguns pedidos de certo tipo de piso laminado solicitado a partir de um fabricante de acordo com a área do piso colocado. Muito bem. Aí, se ele colocou 40 metros quadrados de área, isso aqui eu posso até deixar, mas eu prefiro montar a fórmula primeiro. Se ele montar, 40 metros quadrados de área, ele vai gastar 280, tá vendo? Se ele colocar 25 metros quadrados de área, ele vai colocar 1.750. Se ele colocar 60 metros quadrados de área, ele vai colocar 4.200. Vai cobrar 4.200. Se ele colocar 140 metros quadrados de piso, ele vai cobrar 980. Se ele colocar 180,5 metros quadrados de piso, ele vai cobrar 12.635. Muito bem. Será que esses números têm alguma coisa em comum? Como é que a gente descobre? A gente descobre da seguinte forma. Primeira coisa, né? O preço em relação a metro quadrado, a gente pensa logo assim, né? Vamos ver se 2.800 divididos por 40, quanto é que dá? Aí eu posso cortar os zeros, 28 por 4 dá 7, sobra 0. E 0 dividido por 4 também dá 0, tá? Então deu 70. Então aqui ele fez 40 vezes 70. E aí, se for vezes 70 mesmo, a relação de um para outro, o que vai acontecer? Quando eu pegar o 25 vezes 70, tem que dar 1.750. Bota o zerinho aqui do lado, 7 vezes 5, 35 vai 3, 7 vezes 2, 14, 15, 16, 17, ó. Deu 17,50. Então, aqui eu peguei o 25 vezes 70. O 60, se eu multiplicar por 70, é claro que tem 2 zeros aqui, 7 vezes 2, 4.200. Então, 60 vezes 70 também deu 4.200. O 140, se eu multiplicar por 70, boto os 2 zeros aqui no cantinho, 7 vezes 4 dá 28, vão 2, 7 vezes 1, 7, 8, 9, 9.800. Então, eu fiz 140 vezes 70. O 180,5 vezes 70. Bota o zerinho aqui do lado, 7 vezes 5. 35 vai 3. 7 vezes 0, 0 com 3 dá 3. 7 vezes 8 dá 56, vai 5. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Com a vírgulazinha aqui, com uma casa decimal na conta toda, vai dar 12.635, 0 depois da vírgula não conta. Tá aqui, então eu também multipliquei esse valor por 70. Se eu quisesse montar uma lei de formação que relaciona os dois, o que vai acontecer? Aqui o valor, né, ele vai ser 70 vezes a área em metros quadrados, por exemplo, tá? Se eu chamar aqui o valor de y, como ele disse, e a quantidade, a área de x, vai ser 70 vezes x. Isso aqui seria a função, a relação que eu montei entre eles, tá? E aí, se ele quiser, qual o valor do pedido de 100 metros quadrados? Como é que eu monto isso?
eu vou substituir aqui o valor da área por 100. Então, vai dar y é igual a 70 vezes 100, que vai ser igual a 7.000. R$7.000. E para 250? Para 250, eu vou fazer 70 vezes 250, que vai ser igual a 0, 7 vezes 5, 35 vai 3. Desculpa. Vai dar 1.750. Desculpa. 17.500, tá? Uma terceira pergunta que eu vou encaixar lá. Se o valor pago foi de 5.600, quantos metros quadrados foram usados, né? Foram colocados de piso? Quem consegue me responder essa? Se ele pagou 5.600, quantos metros quadrados de piso ele usou? Vou olhar aqui se alguém vai me responder. Ninguém? Isso, Carlos. Muito bem. Como é que a gente descobre isso? Ó, a gente tem lá, né? Se o y é igual a 70x, o que foi dado agora? O valor de y. O valor de y que é 5.600. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, né? Tá multiplicando aqui por x, como é que eu passo para o outro lado? Dividindo. Y que doida. 5.600, apaguei demais. Eu pego aqui, ó, o x vai ser igual a 5.600 divididos por 70. E aí, quando eu dividir por 70, vai dar 80. Então, foi colocado 80 metros quadrados de piso. Então, essas questões iniciais que eu quero colocar agora para vocês, que eu vou botar umas duesinhas, vou printar e vou deixar aqui para vocês resolverem, e vou encerrar a aula gravada, são sobre essas questões iniciais. Vocês terem a capacidade de montar essa função e vocês terem a capacidade de responder a função de acordo com aquilo que foi dado. Tá certo? Dá um printzinho aí, que eu vou encerrar aqui a apresentação rapidinho. Se bem que eu não posso parar a gravação, porque senão o pessoal da noite não vai ver o exercício que eu dei. Vou parar a gravação daqui a pouco. Vou até botar... Deixa eu procurar aqui, eu tô muito louca, né? Vou colocar